Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Garcia. Estarei com vocês na matéria Sistema de Proteção contra Fogo. Claro, não é somente o fogo no motor que iremos falar. Iremos falar também, claro, fogo em outras áreas da aeronave, tais como compartimento de bagagem e toalete. Desejo a todos sucesso e bons estudos. E vamos dar sequência. Essa é a nossa aula 1, parte 1, referente, claro, a sistema de proteção contra fogo no motor. E para falar de fogo, lembrando que existe a classe A, B, C e D. A classe A é o fogo, neste caso, em papel, madeira, pano, tecidos. O agente de extinção, o extintor, à base d'água. O fogo de classe B é produtos químicos à base de petróleo. E o agente extintor de extinção, o pó químico, os halons, o CO2. E o classe C é o fogo em materiais elétricos e eletrônicos. E o melhor agente de extinção, claro, o halon, até mesmo o pó químico. Lembrando que o pó químico não é muito bem-vindo nas aeronaves. É mais em locais, ou seja, empresariais, residenciais e assim por diante. O pó químico ele tira o oxigênio do ambiente. Em aeronave, o ideal, claro, é o halon. Aí existe o halon 1211, 1301 e uma grande quantidade de halon. A maioria deles é tóxico. E o fogo de classe C, pessoal, claro, sistema energizado não se usa água. Se estiver desenergizado, pode usar água também. E o fogo de classe D é o fogo em metais. Não se usa água, perigo de explosão. E o melhor agente, o halon, até mesmo, claro, o pó químico também. E o fogo, o que é o fogo? O fogo é a junção de 3 elementos: oxigênio, calor e combustível. E o que é uma zona de fogo? Zona de fogo é uma área ou região designado pelo fabricante da aeronave, onde requer métodos, meios de sistema de detecção de fogo e extinção. De acordo com a imagem, motores, APU, alojamento de pouso, cabine de comando, passageiro, toalete, compartimento de bagagem, são áreas, nesse caso, que precisam desses meios, métodos de detectar o fogo e extinguir o fogo. Falando de compartimento de bagagem e toalete, temos aí os detectores de fumaça, onde, claro, o fogo ele se propaga vagarosamente. E nessa região, no compartimento de bagagem e toaletes, há muito material cujo qual pode pegar fogo, tais como tecido, pano, plástico e assim por diante. Temos aí detector visual de fumaça. O que seria? Como é? Como funciona? A indicação é fornecida pela passagem da fumaça através de uma linha para dentro do indicador, usando ou uma adequada fonte de sucção para puxar a fumaça até o nosso detector. Quando a fumaça está presente, uma lâmpada, alarme visual, nesse caso, dentro do indicador, é iluminada automaticamente pelo detector de fumaça. Lembrando que a fumaça ela é mais leve que o ar e os detectores estão no ponto mais alto no teto. E a quantidade depende muito da área quadrada, do banheiro e do compartimento de bagagem. Lembrando, a concentração máxima permissível por lei para que o ser humano ele suporta essa fumaça é 50 partes por milhão. Observem a tabela, pessoal. 2.000 partes por milhão, morte após 1 hora. É a reação do corpo humano nessas condições, nesse caso, respirando a fumaça. Temos aí 10.000 partes por milhão, morte instantânea. E os detectores fotoelétrico, esse tipo de detector consiste de uma célula fotoelétrica, uma lâmpada sinalizadora, uma lâmpada de teste, um switch de teste, tudo montado no labirinto, uma acumulação, cerca de 10% de fumaça no ar, faz com que a célula fotoelétrica conduza a corrente elétrica e, consequentemente, dispara o alarme visual e, dependendo de alguns, alarme sonoro também. Está aí a imagem de um detector de fumaça. E temos aí a imagem, na real, na íntegra, do nosso detector de fumaça. Passagem da fumaça, indicação visual e alarme sonoro. E temos aí um esquemático elétrico de teste de um detector de fumaça fotoelétrico. Observem, suíte de teste, pessoal. Testar o sistema.
E o sistema está alimentado pela corrente elétrica da aeronave, 28 volts, corrente contínua. Não é nem corrente alternada. Poxa, que interessante. Por que isso? Perdeu os geradores. Consequentemente, a bateria vai alimentar a aeronave. Consequentemente, teremos aí o detector de fumaça operante. Observem, colocando para on, um testezinho básico. Colocando para on, fechou contato, energiza o relé de teste, fechando contato e, consequentemente, alarme visual e um circuito amplificador, um alarme sonoro também. Falando em sistema de proteção contra fogo em toalete, está aí a garrafa de extinção. Indicador de temperatura, observem as fitas do indicador de temperatura. Qualquer um desses aqui estiver preto, está informando ao técnico que o sistema foi exposto a uma temperatura elevadíssima. Consequentemente, o técnico deverá fazer uma inspeção tanto na garrafa como na área da lixeira, ver se o alon não extravasou. Se caso não, troca, é um adesivo. Está aí a imagem do detector, ou seja, do indicador de fumaça, indicador de temperatura, nesse caso, da região cujo qual está instalado aí a nossa garrafa. Está aí a garrafa de extinção, contém o alon 1211. Possui um switch, esse caso, térmico, temperatura altíssima, desmancha e extravasa o alon. Ou seja, a fumaça sobe, em caso de fogo, chega até o detector, consequentemente, alarme visual e sonoro. Algumas aeronaves possuem sistema de indicação na cabine de comando. Algumas delas não possuem. E o comissário ele é treinado para esse tipo de situação, para apagar o fogo. Lembrando que no compartimento de bagagem, pessoal, é onde o fogo ele se propaga vagarosamente, classe A. E a cabine de passageiro possui também extintores à base d'água e o tal do alon 1211. E dando sequência aos detectores lá do compartimento de bagagem, o princípio de funcionamento é o mesmo. Fumaça sobe, chega até o nosso detector de fumaça e, consequentemente, existe um módulo eletrônico. As aeronaves modernas, consequentemente, é um cérebro do sistema. E suíte de teste, push button, consequentemente, para armar, nesse caso, o sistema dianteiro, compartimento dianteiro, compartimento traseiro, e para liberar, nesse caso, para energizar o cartucho e liberar o alon para o compartimento, nesse caso, afetado. Observem, a luz de teste, supostamente, claro, deverá acender tudo e, claro, uma ou mais lâmpadas e o alarme sonoro. Observem, a indicação verde é a indicação cujo qual informa que a garrafa foi disparada, o cartucho foi utilizado. Garrafa dianteira, traseira. Observem. Sistema dianteiro e traseiro. Numa situação de fogo, consequentemente lá na aeronave, observe, detectando fogo, pessoal. Fumaça sobe, vai até o detector, consequentemente, supostamente, claro, porão de cargas dianteiro. Ação do piloto ou do técnico, alarme visual sonoro, pressionar este botão e vai armar o sistema. Armando o sistema, observem nos slides. Armando o sistema, está pronto para ser descarregado. Aqui está a suíte de descarregamento que vai energizar, consequentemente, o cartucho e disparar a garrafa para o porão dianteiro. Temos aí, claro, aonde sai o extintor, aonde sai o agente extintor, é por essa região. E a quantidade também, ela varia, claro, a área quadrada do compartimento de bagagem. Ok? Se porventura o fogo persistiu, o técnico de manutenção ele vai pressionar de novo o botão. Não precisa pressionar o botão do porão de cargas traseiro, porque vai disparar a garrafa lá no porão de cargas traseiro. Ele vai pressionar de novo o botão. Consequentemente, a alimentação tiro duplo, alimentação cruzada. Nesse caso, uma configuração. Está aqui a suíte de descarregamento e vai acender essa luz aqui, pessoal.
é a luz cujo qual informa que a garrafa, nesse caso, perdão, essa indicação aqui é durante o teste, porventura, testou o sistema, teremos aqui, claro, detector com falha, vai ter a indicação. Aqui sim, acendendo o verde, nesse caso, vai estar informando que o cartucho foi disparado, consequentemente, extravasou o ALON 1301, alta razão de descarga, para o porão de cargas afetado. Temos aqui um detector, nesse caso um esquemático ilustrativo. Observem, detectores de fumaça e o módulo eletrônico, o cérebro, tem a finalidade de receber informações vindo do detector e ele converte esses dados em alarme sonoro e visual. Observe. Está aqui o nosso painel na íntegra. Está aqui a indicação de falha do detector, do cartucho, garrafa dianteira e traseira, sistema dianteiro e traseiro, switch para descarregar, switch de teste e, nesse caso, a seletora dos detectores dianteiro e traseiro, duas posições A e B, ou seja, se o B estiver inoperante e o A estiver operante, o piloto manterá a switch na posição virada para o alfa. Se A e B do dianteiro estão ok, a posição, nesse caso, fica em normal. Se, porventura, o A está em NOP, consequentemente, posição B. Libera mel somente um sistema inoperante. Os dois haviam retido. E o que é o mel? É a lista de equipamentos mínimos. E este nosso assunto, pessoal, ele está codificado na ata 126. O que é item mel? O que é a ata 100? A escola, a LTD, está ofertando um curso de extensão sobre ata 100 e item mel. São dois assuntos de suma importância, onde o técnico de manutenção de aeronaves, durante uma seleção, um cheque, nesse caso, até mesmo a entrevista, ele deverá saber na íntegra esses dois assuntos. Segue aí a dica, ok, pessoal? E dando sequência, né? Tá aí os detectores instalados na área, nesse caso, do compartimento de bagagem, no teto. A quantidade, como eu falei, depende muito da área quadrada do compartimento. E nessa região por onde passa a seta, observem, é um módulo eletrônico. E essa linha vermelha, meus amigos, está informando que é o limite máximo de carregamento de bagagem. Se extrapolar esse limite, consequentemente, vai obstruir os detectores de fumaça, tanto compartimento de bagagens, dianteiro e traseiro. Ok? Está aí o nosso detector de fumaça. Possui essa tela para proteger o detector. E é por essa região que sairá o agente extintor, de 1 a 2 segundos. Alta razão de descarga é o ALON 1301. É o fim da nossa aula 1, parte 1, onde nós focamos em detectores de fumaça. Desejo a todos bons estudos e nos veremos em breve na nossa aula 1, parte 2. Grande abraço, pessoal!